Oiê, eu sou a Júnia e esse é o Temos um Caso. Hoje eu estou trazendo o caso da Anne Mary Hem, uma mulher conhecida por ter um rostinho angelical, mais uma mente extremamente diabólica. Se você gosta de casos criminais, já clica aqui em se inscrever no canal. Sem enrolação, vamos pro caso. A Ana nasceu em 1906 em Munique, na Alemanha, filha de uma família bastante religiosa e com boas condições financeiras. Ela era a caçulinha de 12 irmãos, então era muito mimada e descrita como uma criança afetuosa e bastante inteligente. Quando ela completa ali os seus 18 para 19 anos, conhece um rapaz chamado Max Maciejewski. O Max era um médico bastante renomado na região ali da Europa e ele estava de passagem na cidade da Ana porque ele estava reunindo ali um arcabouço de documentos a respeito do estudo do câncer. Então, o grande objetivo profissional do Max era encontrar a cura para o câncer. Ele é descrito como um homem muito inteligente, um rapaz mais velho, e logo ali, no primeiro momento, eles já têm bastante afinidade. Teria sido como se fosse um amor à primeira vista. Eles passam algum tempo se conhecendo melhor, e o Max diz para ela que tem interesse de se casar com a moça, mas que naquele momento não há essa possibilidade, porque o foco dele está somente em encontrar a cura para aquela doença terrível. A Ana então se deixa levar pela lábia do moço e eles acabam tendo um relacionamento bem mais íntimo e com isso ela acaba engravidando. Quando ela chega pro Max para dizer que está esperando o filho dele, ele então vira completamente o cenário e fala para ela que é impossível que eles se casem, que ela não pode ter aquela criança e muito menos ele vai assumir o bebê, porque na realidade ele já é casado e tem família em Viena. Então ele avisa a ela que foi tudo mal entendido, que na realidade eles nunca tiveram nada sério e que é para ela dar um jeito naquela criança e meio que encerra a conversa por ali. Claro que a Ana fica desesperada, ela tenta conversar ali por vários dias com o Max para ver se convence ele de que na realidade eles têm um romance, que eles se amam e que eles precisam ficar juntos. Então ela tenta argumentar bastante para que isso aconteça. Porém, o Max é sempre bastante ignorante, fala para ela que não há nenhuma possibilidade deles ficarem juntos e poucos dias depois que ela deu a notícia que estava esperando um filho dele, ele acabou saindo da cidade e nunca mais foi visto. Ela se viu, obviamente, numa encruzilhada, uma situação extremamente difícil para uma moça da idade dela, ali vinda de uma família bastante religiosa, e não teve outra. Ela precisou então contar a verdade quando a barriga começou a crescer. Ela tinha esperanças ainda que o Max retornasse para que pudessem retomar o romance deles do zero, mas isso nunca aconteceu. Uma história bastante triste de uma moça que tinha um futuro promissor, era bastante inteligente, mas que infelizmente foi enganada, caiu ali nas garras daquele homem malicioso. Realmente é algo muito triste de se acontecer com uma moça. Não fosse o fato de que essa história é inventada, tá? Não existem indícios de que existiu nenhum Max Maciejewski que passou pela cidade no período em que a Ana alega que conheceu o rapaz, nem nenhum Max e também outra pessoa que pudesse ter características similares. Se ela tivesse, por exemplo, preservado o nome do rapaz, dando-lhe um nome fictício para que as pessoas não soubessem de maneira direta de quem se trata, ainda assim, ninguém da cidade nunca viu nenhum médico que estava em saberiam se alguém, um pesquisador tão renomado e que estava tão próximo de conseguir esse feito aí da ciência, se realmente tivesse se aproximado alguém da cidade com essas características,
alguém saberia. O problema é que o Max Machinsky nunca existiu. Nem ele e nenhuma outra pessoa com características similares ao que a Ana descreveu. Então, ela ficou totalmente desacreditada, descredibilizada na cidade. A família, até por conta de ser bastante católica, acabou aceitando sim a criança, mas a mãe da Ana colocou uma condição que não estava sob júdice. Ela iria sim ter esse filho, mas logo que ela parisse a criança, ela deveria abandonar a cidade e nunca mais retornar. Então a família assumiria os cuidados do neném, que se chamaria Oscar, mas logo que ela tivesse o filho, ela deveria então sumir da cidade, abandonar a criança com seus familiares e nunca mais voltar. Bom, então logo que a Ana tem a criança, ela começa a se planejar para encontrar um local onde ela pudesse recomeçar a vida. E aí o local escolhido é os Estados Unidos. Ela já tinha um tio que morava há muitos anos lá. Ela manda então uma carta para esse familiar, pedindo para que ele auxiliasse ela, para que desse abrigo a ela durante algum tempo, até que ela pudesse encontrar um emprego e começar a se sustentar. Assim é feito. Embora esse tio já não tivesse quase contato com a família, até por conta de estar do outro lado do mundo, ele aceita sim a presença da Ana em sua casa e manda uma quantia para ela de $200 para auxiliar nessa viagem. Eu não entendi bem o fato de ela supostamente ter uma família que tinha boas condições financeiras, mas que ainda assim ela precisou de dinheiro emprestado do tio para que ela fizesse essa viagem, até porque se ela já era uma pessoa indesejada na casa dos pais, de maneira lógica, como eles tinham boa situação financeira, eles então iriam pagar as custas dessa viagem. Mas foi com a ajuda então desse tio que ela, depois de quase 2 anos que ela tem o bebê, ela consegue finalmente ir para os Estados Unidos. Não fica claro se esse problema que ela tem esse tempo todo, ao longo de 2 anos que ela demora para sair da casa dos pais, se seria de repente ela tentando convencê-los de que não iria mais sair de casa porque ela gostaria de cuidar do filho, se eles estavam passando por condições financeiras extremas, né? Se de repente o cenário financeiro da família tinha mudado, ou se ela também pode ter tido problemas com o visto. Afinal de contas, a gente está falando ali de um período entre guerras. Então, depois de 2 anos, quando o Oscar, que é o filhinho dela, já estava até bastante grande, ela vai então e viaja para a terra do tio Sam. Chegando lá, ela rapidamente se restabelece na cidade, mas ela demora algum tempo para conseguir um emprego porque ela fica doente por quase 2 meses depois que ela chega nos Estados Unidos. Mas quando ela finalmente restabelece a saúde, ela consegue um emprego de camareira. Alguns locais falam que foi de camareira e outros locais dizem que ela encontrou um emprego de enfermeira. O livro da Dark Side tá falando que ela conseguiu um emprego inicialmente, pelo menos, de camareira. Então, é nesse viés aqui que a gente vai seguir. Ela encontra, então, esse trabalho como camareira e depois de pouco tempo que ela estava trabalhando, ela começa a chegar na casa do tio com os objetos que não condizem, digamos assim, com a faixa salarial que ela tinha. Então ela chega com umas roupas bastante caras e assim, meses depois que ela chega, ela fala pro tio que ela já está buscando um terreno para começar a construir a casinha dela e deixar o tio e a tia em paz, né? Ele era casado ali já e tinha a sua família. O tio acha aquilo meio estranho, afinal de contas, de onde que ela estava arranjando esse dinheiro? Inclusive ele fica até de orelha em pé, porque se ela estava ganhando tanta grana assim, por que ela não tinha pagado ainda os $200 que ele tinha emprestado? Mas ele também, né, não quer confusão, ele tinha pouco contato com ela, a Ana acabava chegando em casa muito tarde, saindo muito cedo, então ele deixa passar, embora tenha ficado meio desconfiado ali de como ela estaria conseguindo essa grana para conseguir se planejar a ponto então de já estar planejando ter uma casa. Mas isso acaba ficando em off, são só desconfianças do tio. Alguns meses depois que ela começa a trabalhar como camareira, ela conhece um rapaz chamado Philip Hen. Eles rapidamente começam a namorar e o Philip a pede em casamento, assim,
pouquíssimo tempo depois que eles tinham iniciado o relacionamento. A Ana então fala para o Philip que ela até aceita se casar com ele, porém que para que isso aconteça, para que eles efetivamente possam se casar, o Philip precisa ajudá-la a buscar o filho dela que ficou na Alemanha, lá em Munique. Então, pela primeira vez, o Philip fica sabendo da real história dela, né, que ela é uma moça que engravidou, ela conta toda aquela história triste lá do Max, que a teria abandonado. Ele não vê problema, na verdade, ele gosta muito de crianças, e um dos objetivos do casamento seria constituir uma família com filhos. Então, ele fala que sem problema algum, que ele aceita sim. Bom, então, em 1930, aos 23 anos, a Ana se casa com o Philip Hem. E a partir de então, ela fica conhecida como Anne Mary Hem. Pouco tempo depois, eles vão até a Alemanha, buscam o filhinho da Ana, chamado Oscar. Ele já estava aí com cerca de 3 anos. E a partir de então, eles constituem uma família. O tio da Ana, logo que ela volta para os Estados Unidos e ele fica sabendo que ela tinha um filho, fica possesso, fala que ela não vale nada, coloca os piores adjetivos nela, afinal de contas, naquela época, a mulher que tinha um filho fora de um casamento era taxada dos piores nomes, né? Até hoje, infelizmente, a gente padece aí desse tipo de situação, né? Muitas vezes a mulher, embora a gente esteja no pleno século XXI, ainda é bastante julgada, então a gente imagina como era o cenário na época, né? Não era dos melhores. Então eles cortam completamente as relações, o tio fala que nunca mais quer ver a cara dela, e há uma curiosidade, apesar de já ter passado tanto tempo, de já ter se casado e de alegar que tinha várias economias que ela estava juntando com o dinheirinho dela como camareira antes de se casar, a Ana era uma caloteira de primeira, nunca pagou o tio Max. E é a partir de agora que o marido dela, o Philip, vai ficar sabendo exatamente que a Anna Mary não é flor que se cheira. Quando eles voltam para os Estados Unidos, em 1930, os Estados Unidos está passando por uma crise gigantesca, que é a famosa crise de 29. A Ana era viciada em jogos de azar e ela começa a praticar pequenos delitos de cheque sem fundo, de passar cheques sem fundos, para poder sustentar os vícios dela. Na verdade, ela até fica durante um bom tempo ainda gastando o dinheiro do marido, só que ele começa a alertá-la de que eles estão ficando no vermelho, que ela não pode ficar gastando o dinheiro do casal dessa maneira, porque senão daqui a pouco eles não vão ter nem o básico para poderem se alimentar. O Philip tinha uma casa, ele já era um homem mais velho, não ficou claro, não consegui encontrar qual seria a idade dele, mas ele claramente era um homem mais velho, que já tinha suas economias e também tinha uma casa. E aí ele fala para ela, olha, dá uma segurada aí nesses seus jogos, porque senão daqui a pouco a gente não tem grana nem para comer. E é quando ela começa a passar cheques sem fundos, principalmente em apostas de cavalo, que era o que ela era mais viciada. Ela era viciada em vários jogos, mas realmente em corrida de cavalo era o que ela gostava mais. Inclusive tinham casas de apostas que ela era proibida de entrar. Eles já tinham descoberto que ela não valia, muita coisa ali. E logo que ela entrava na casa, muitas vezes ela era retirada a mando do próprio proprietário, porque eles já sabiam que ela era bem dissimulada e não podia ver uma oportunidade que já estava querendo cometer uma fraude. O Philip decide então que com o dinheiro que ainda resta, com as economias que eles têm, eles vão abrir um restaurante. Só que esse restaurante não vai muito bem das pernas e poucos meses depois a Ana já estava percebendo que infelizmente eles iriam ter que fechar. Ela então, começa ali a mexer os pauzinhos dela e pensa em situações como que ela poderia tirar proveito desse restaurante. E ela provoca um incêndio criminoso no estabelecimento, visando conseguir o seguro do local. Só que não dá muito certo, porque a perícia acaba encontrando evidências de que esse incêndio teria sido criminoso. Pouco tempo depois, ela também toca fogo na própria casa da família. Só que dessa vez dá certo e eles conseguem uma pequena quantia do seguro ali do local.
Esse foi um cenário que começa a permear a vida da Ana. Ela sempre está pensando em maneiras fáceis de conseguir dinheiro. Ela estava vendo que as economias do marido estavam chegando ao fim e ela começa então a ficar bem desesperada, tanto por conta do sustento da família, quanto também por causa dos vícios que ela tinha. Então, se não tinha dinheiro, ela não tinha como se manter nos jogos de azar que ela adorava. Bom, já diria o ditado, o dinheiro que vem fácil também vai fácil. Rapidamente, depois que eles conseguiram receber o valor do seguro, que veio por conta do incêndio da casa, eles começaram novamente a ficar sem dinheiro. E a maneira que a Ana encontra de conseguir grana para sustentar a si e a família é arranjando amantes. E é aqui que começa a segunda parte dessa história, que é quando a Anna Mary Hamm sai de uma estelionatária e vai para uma exterminadora de amantes. A primeira vítima fatal da Ana foi um homem de 62 anos chamado Ernest Kuller. Ernest era um homem que tinha uma vida boa, tinha uma casa, um carro, um bom dinheiro na poupança e o mais importante, ele não tinha parentes próximos, não tinha ninguém que pudesse reclamar a sua morte ou até mesmo pedir para que a polícia investigasse caso acontecesse alguma coisa com ele. A Ana então se instalou na casa do Ernest, ela entrou em contato com ele perguntando se por uma acaso ele não teria um quarto para poder alugar para ela durante algum tempo, enquanto ela se restabelecia ali na cidade porque ela estava procurando emprego e as condições financeiras dela estavam muito ruins por conta da já conhecida crise de 29. O Ernest acha ótimo, afinal de contas a Ana era uma menina bem simpática, ela também era alemã, assim como ele, então eles já tiveram afinidade logo de cara. A Ana fica morando por alguns meses na casa dele, só que em maio de 1933 o Ernest vem a óbito misteriosamente, o que é bem estranho porque ele se cuidava, tinha uma saúde conhecida por ser de ferro, e de uma hora para outra perder a vida assim sem nenhuma explicação e nenhuma doença pré-existente fez com que a polícia recebesse uma denúncia anônima dizendo que ele não tinha morrido de causas naturais e alertando que alguém tinha de ser responsabilizado por essa morte. E também, de uma maneira muito estranha, embora a Ana só conhecesse o Ernest há alguns meses, ele deixou toda a herança para ela. Uma casa avaliada em $12.000, um carro e também toda a grana da poupança. Acredite se quiser, ele deixou todos os bens para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Por conta da denúncia anônima, a Ana foi levada até a delegacia e prestou o depoimento. Só que ela disse com bastante lágrimas nos olhos e muito emocionada que na realidade o Ernest nunca quis dizer para ninguém, mas ele estava com um câncer em estado terminal e que ao longo dos meses que ela ficou morando na casa dele, ela foi uma espécie de enfermeira e também namorada. Ela cuidava dele em todas as necessidades que ele precisava e por conta disso, pelo fato de não ter nenhum parente próximo, ele então escolheu que ela seria sua herdeira como forma de gratidão por tudo que ela tinha feito por ele nos últimos meses. A polícia então aceitou aquela história, em nenhum momento eles duvidaram da veracidade das palavras daquela moça e não foi feita nenhuma autópsia. O Ernest foi enterrado como causa-mortes sendo o câncer, assim como a Ana tinha inventado lá no seu depoimento. Aguentem aí que eu já digo para vocês como foi que o Kuller morreu, né? Porque de causas naturais vocês já entenderam que não foi. Depois de perceber o quão fácil foi entrar na casa do Ernest, criar intimidade com ele e sair de lá poucos meses depois como a única herdeira de um homem que construiu seus bens ao longo da vida toda para deixar para uma mulher desconhecida, a Ana começou então a traçar um perfil das suas vítimas. Tinham de ser homens mais velhos, viúvos ou que fossem solteiros sem filhos e o mais importante, dinheiro. Eles precisavam ter uma quantia significativa
para valer a pena o investimento da moça. Basicamente, ela se aproximava das vítimas, soltava ali uma historinha dizendo que ela era alemã e que estava precisando de abrigo porque as coisas estavam difíceis, ou até mesmo ela chegou a falar que tinha dinheiro, mas que esse dinheiro estava retido no banco, e a partir disso ela começava a cada vez mais ficar íntima dessas vítimas. Em pouco tempo, ela já estava morando na casa dos rapazes com bastante intimidade, intimidade essa que naquela época era interpretada de uma maneira a já dizer que eles ou estavam namorando ou até mesmo noivos, e era com esse lenga-lenga que ela acabou então fazendo várias outras vítimas. A segunda vítima da Ana era um homem de 63 anos chamado George Reis. O George era aquele mesmo perfil que eu acabei de falar para vocês. Então eles se conhecem, a Ana fala para ele que está separando, que está a vida bastante caótica e que ela precisa ficar algum tempo na casa dele, caso seja possível, para que ela oxigene as ideias, né, que ela possa ali então colocar os pingos nos is e terminar o relacionamento dela. Só que o George já começa a olhar a moça com outros olhos, até porque vocês já sabem que a intenção dela era primeiro se aproximar de uma maneira mais íntima dos homens e depois ela colocava as garrinhas dela de fora. Ela disse então que estava se separando do marido, mas que a vida dele estava muito complicada porque o Philip não aceitava a separação. Tem uma coisa importante de dizer aqui que é o seguinte: ela nunca se separou do Philip. Na realidade, ele já tinha entendido que a Ana estava traindo ele, afinal de contas, inclusive ela ficava mais fora de casa do que com ele e com o filho Oscar. Até porque ela tinha que investir tempo nas vítimas que ela fazia, ela precisava ficar, dormir, cozinhar, né, lá na casa das vítimas. Então o Philip falou para ela que isso não estava certo e que era para ela definir quais seriam os rumos da vida dela. A Ana, ela chegou a colocar o pozinho branco que ela já tinha colocado lá em 1933 na comida do Ernest, tá? Que foi por isso que o Ernest veio a falecer. O que acontece é que a Ana colocou esse pozinho tanto na comida do Ernest quanto também na comida do Philip, o esposo dela, que inclusive tirou ela ali daquele status de camareira, né? Pegou ela para casar, foi até a Alemanha, buscou o filho com ela, então ele quis construir uma família com ela, que hoje você entende que na realidade a Ana nunca quis isso, mas esse homem, né, que pegou a mão dela e falou: vamos construir uma família, eu aceito sim criar o seu filho, a Ana foi lá e botou o pozinho branco. Aqui eu não posso falar, tá, gente, o nome desse pozinho, mas eu posso colocar aqui também nos comentários, se vocês tiverem interesse. Esse pozinho se tornou a arma da Ana contra as suas vítimas, e ela utilizou também contra o próprio Philip. Ele ficou internado vários dias à beira da morte, ela colocou realmente uma dose bastante forte, só que felizmente ele conseguiu restabelecer a saúde e foi para casa. E eu acredito, sinceramente, que o Philip entendeu que a vida dele ficou por um fio por conta de uma tentativa de assassinato da própria mulher, e ele preferiu ficar na dele porque ele ficou com receio tanto de que ela tentasse novamente tirar a vida dele, quanto também de ele não poder ter mais contato com o Oscar. Ele era bastante apegado com o menino, principalmente porque a Ana praticamente abandonou a convivência com a família. Então eu acredito que ele entendeu que o estado de saúde dele ficou daquela forma porque a Ana tinha colocado alguma coisa na comida dele. Então, diante disso, eles tinham um casamento, o Philip cuidava do Oscar como se de fato fosse pai biológico dele, né? Tinha um carinho enorme pela criança, só que eles viviam praticamente como dois estranhos dentro de casa, quando ela decidia aparecer na casa do casal, porque realmente ela vivia para praticar golpes. Bom, então, paralelo a essa tentativa de assassinato que ela comete contra o próprio marido, ela está se relacionando com o George, aquele senhor de 63 anos que é empresário do ramo de carvão.
Ela rapidamente coloca as asinhas dela de fora e fica pedindo grandes quantias de dinheiro para ele. Ela fala que está esperando a divisão dos bens ali para ver como é que vai ficar a separação, mas que ela tem vários compromissos que ela precisa dar um jeito ali enquanto ela fica sem dinheiro. O George não vê problema, né? Embora eles se conhecessem há pouco tempo, né? Acho que devia ter uns 3, 4 meses, só que eles se conheciam, se muito, acho que talvez nem chegasse a isso. E ele já estava dizendo que eles estavam namorando, inclusive já pensavam em se casar. Só que aí o cenário do George é diferente, porque ele realmente tinha bastante grana e ele tinha um gerente de contas do banco que era amigo de longa data. Esse gerente começa a ver que tem um comportamento atípico, uma movimentação atípica na conta dele de saques semanais que não costumava acontecer. Então ele liga pro George, pergunta o que está acontecendo, ele fala que está namorando uma moça maravilhosa, que está trazendo luz para a vida dele, e que essas quantias seriam para essa moça, mas que logo que possível ela vai pagá-lo. Esse gerente fica bem assim, bem incomodado com essa situação e pede então para o George ir até lá no banco para que eles pudessem conversar. Só que aí o George fala assim, olha, nas últimas semanas eu não tenho me sentido tão bem, minha saúde não tá tão legal, então eu não consigo ir aí ao banco. Então o gerente fala, não, tudo bem, então eu vou aí até você e a gente conversa melhor. E assim ele faz. Quando ele chega lá, né, na casa do George, ele vê assim uma vibe meio pesada, né? Uma bad, assim, uma coisa meio estranha. O George tá meio com aparência abatida, né? Tem alguns dias que ele tá passando mal. E aí ele começa a conversar, perguntando o que está acontecendo, como que ele conheceu essa moça. E ele fala, olha, conheci ela há pouco tempo, ela é maravilhosa, ela está se separando e a gente vai ficar junto. E aí o gerente olha para ele e fala assim, olha, você toma cuidado, vê se essa mulher não é uma golpista, ela é muito jovem, será que realmente ela é casada, será que ela vai conseguir te devolver essa grana? Dá uma pressionada nela aí para ver, porque eu tô achando que esse cenário tá meio estranho. E aí o George, né, fica com a pulga atrás da orelha, até porque eles eram realmente amigos de longa data. E quando a Ana chega mais tarde, ela tinha saído, e quando ela chega mais tarde, ele vai, coloca ela contra a parede e fala, olha, ao longo das últimas semanas eu te emprestei bastante dinheiro e eu tô querendo que você comece a me dar um prazo aí para que você me devolva. E além disso, a gente também tem que agilizar essa questão do casamento, porque a gente tá num relacionamento meio estranho, e vocês sabem que naquela época, né, os relacionamentos, eles aconteciam de maneira muito rápida, até para não correr o risco das mulheres ficarem mal faladas e tudo mais. Então, o homem que tinha uma postura correta, ele acabava se preocupando muito com isso e de maneira muito repentina ele conhecia uma mulher e já se casava. A Ana foi colocada ali na parede e ele falou, olha, você tem até o dia tal para poder me devolver a grana, porque é uma grande quantia que eu te emprestei e eu preciso colocar de volta no banco. A Ana não tem ali uma boa reação, fica até se sentindo ofendida, fala que ele não precisa se preocupar, que ela vai dar um jeito. E aí, pro jantar, ela acaba fazendo um espinafre, né, uma refeição lá, parece que ele gostava bastante disso. Só que ela coloca uma grande quantidade de um pó branco nesse espinafre. Quando o George vê, ele fica até meio espantado, ele lembra do que o amigo do banco, né, o gerente do banco falou, e ele fala então que não vai comer aquela comida e que ele só quer que a Ana saia da casa dele o quanto antes, ele não quer mais ter nenhum papo com ela, e a única coisa que ele quer dela de volta é a grana que ele emprestou, que eram ali quase 3 mil dólares, eram 2 mil dólares e pouquinho, para a época realmente era bastante dinheiro, e que se ela não devolver a grana dele até a data que ele tinha estipulado, ele ia então denunciá-la para a polícia, já com o testemunho do gerente de banco dele, enfim, ele já tinha sido bem orientado em relação a isso. A Hannah fica possessa, né, tenta ali reverter a situação, mas ele fala para ela que não quer mais conversa e quer para ela sair imediatamente da casa dele e que só quer ver o rosto dela quando ela tiver a grana que ela deve e que precisa pagar para ele o quanto antes.
O fato do George ter expulsado a Ana da casa dele e ameaçado que se ela não tivesse com o dinheiro em mãos até a data que ele tinha estipulado, ele iria denunciá-lo para a polícia, fez com que a busca dela por uma nova vítima fosse bastante intensificada. E pouco tempo depois, ela conhece um homem de 72 anos chamado Albert Palmer. O Albert era um homem bastante carente e que amava ser paparicado. Principalmente gostava de que as pessoas cozinhassem para ele. E, adivinhem, a Ana falou que amava cozinhar. E ela foi mais sagaz ainda, ela começava a espalhar bilhetinhos pela casa chamando ele de meu doce papai. Então, em pouco tempo, ele já estava bem enfeitiçado por aquela menina tão doce e prestativa e que cozinhava tão bem. E aí a Ana conseguiu $3.000 emprestado dele, sendo que grande parte desse dinheiro foi para pagar o valor que ela já devia ao George. Então ela conseguiu alguns instantes de respiro. Só que o Palmer também começou a perceber que a Ana estava sempre pedindo dinheiro. Ela falava muito dinheiro, pedia também muito dinheiro. Ela ia ali, né, vendo até onde ela poderia seguir, começava pedindo poucas quantias e depois, quando você via, ela já tinha levado $3.000, $1.000 e por aí vai. Então ele fica meio desconfiado e até um pouco desconfortável em relação a esse dinheiro que ela tá sempre pedindo, mas ele até tolera, porque ela trata ele tão bem e o mima tanto que ele acaba se sentindo especial e às vezes até se pergunta, né, se faz sentido essa desconfiança que ele sente. Só que conversando ali com as pessoas da vizinhança, ele acaba descobrindo que pouco tempo antes de ele conhecer a Ana e se relacionar com ela de uma maneira tão rápida, ela estava se relacionando com o George e eles terminaram de uma forma bem repentina. Ela simplesmente um dia saiu da casa dele e não voltou mais. Ele achava que ela era uma moça pura, que nunca tinha se relacionado de maneira séria com outros homens. Então, com isso, ele acaba já ficando com uma pulga atrás da orelha, né? Ele fica pensando se talvez não faz sentido aquele sentimento, né, de que ele poderia estar sendo enganado só por conta da grana. E ele acaba conversando com outras pessoas ali, né, aquela conversa de barzinho, às vezes você passa, vai na padaria, enfim, né, acaba que as pessoas se comunicam. E quando ele sabe que ela se relacionou então com o George, que esse relacionamento acaba de uma hora para outra e que talvez pode ser que ela, inclusive, tenha chegado a noivar com ele, mas por algum motivo eles não tiveram um relacionamento levado à frente, ele vai bem chateado para casa e começa a indagá-la a respeito do que aconteceu com o George, por que eles terminaram, se eles tiveram um relacionamento sério. Enfim, aquelas perguntas que a gente sabe que quando você tá ali num relacionamento se sentindo inseguro, você acaba fazendo. E aí ele fala para Ana que é para ela começar a devolver também a grana que ele deu para ela, né, porque ele tá achando muito estranho aquela quantidade de dinheiro que ela fica pedindo repentinamente sem data para pagar, e avisa ela também que ela tem um tempo para poder retornar para ele se ela vai querer se casar ou não, porque ele já tinha pedido ela em casamento, só que por algum motivo ela conseguiu enrolar ele lá e acabou ficando para depois. A Ana nem precisou retornar para ele, né, com o ultimato que ele deu, que em março de 1936, depois de consumir uma grande quantidade daquele pozinho branco, infelizmente o Palmer veio a óbito. A Ana estava cada dia mais abusada e ela começou inclusive a perguntar para as pessoas se elas sabiam, né, ali nas redondezas, nas vizinhanças, se elas sabiam onde que morava um homem mais velho, que tivesse uma casa boa, com estrutura para poder alugar um quartinho para ela. E ela jogava aquela história que ela estava chegando da Alemanha, que ela precisava de um espaço para ficar. E quem sabe, como ela não tinha dinheiro, ela poderia oferecer os serviços ali de cuidadora de idosos, ou até mesmo de faxina, para pagar os dias que ela ficasse lá, para poder custear a estadia dela. Então, as pessoas que ainda não sabiam, né, que ela era uma figura recorrente ali na vizinhança, acabavam dizendo, olha, eu sei sim, né, na rua tal, tem um senhor chamado tal, e acredito que talvez pode ser que ele te dê esse abrigo, ou que ele possa trocar por você cozinhar e cuidar dele, ou até mesmo
te fazer um preço menor. Então, a busca que ela começa a fazer das vítimas é realmente de boca em boca. Ela chega num barzinho, chega numa padaria, às vezes tem alguma secretária do lar que tá varrendo a calçada e ela começa a puxar papo e sai de lá com informações da vizinhança inteira. Então, ela não dá ponto sem nó. Se você acha que a Ana tirou a vida somente dos amantes dela, eu já te aviso que não. Além de cometer esses crimes que eu já falei para vocês até aqui, ela também continuava praticando pequenos golpes de estelionatária, e isso já vinha lá da época quando ela tinha começado o relacionamento dela com o Philip e ela fazia emissão de cheque sem fundo. Ela continuava fazendo essas pequenas falcatruas. Ela conhece uma senhora que está precisando de uma enfermeira e ela se apresenta para essa senhora como cuidadora de idosos, né? Ela fala ali que já cuidou dos avós, enfim, inventa aquela história que para ela é muito simples inventar uma história e as pessoas acreditavam, né? A maneira como ela falava, ela realmente, acho até que pode ser que ela era uma mitomaníaca. Então ela passava muita credibilidade. Ela falou para a senhorinha que poderia auxiliar ela, pelo menos até ela encontrar uma enfermeira, que ela não era enfermeira, mas ela era sim cuidadora de idosos. A senhora fica super feliz, até porque ela faz um preço ali mais camarada, para que ela pudesse ficar com ela alguns dias, né? A Ana propõe um valor que é mais acessível. Só que essa parceria não dura muito tempo, porque já nos primeiros dias que a Ana vai até a casa dessa senhora para cuidar dela, vários objetos acabam sumindo, objetos de valor desaparecem da residência dela. E aí, quando a Ana volta, alguns dias depois, para continuar a prestação de serviços, essa senhora, que embora tivesse a saúde bastante deteriorada, ela tinha uma boa sanidade mental, ela comenta com a Ana que está achando estranho, porque tem vários objetos que acabaram sumindo da casa dela e ela não vendeu e também ninguém entrou lá, ninguém conhecido para pegar esses objetos. A Ana fala para ela ficar tranquila, que ela vai ajudar a descobrir quem foi essa pessoa. Ela fala, até aponta pessoas da própria vizinhança que ela acha que poderiam ter sido, e elas chegam no acordo que se ela der $80 para Ana, ela vai descobrir então quem foi essa pessoa que furtou os objetos da casa dessa senhora. Eu não consegui encontrar qual seria o nome ou sobrenome dela, então por isso que eu estou me referindo a ela como senhora, porque realmente eu não consegui encontrar. Então ela acaba aceitando, fala que ok, que maravilha, que bom que a Ana vai auxiliar ela a descobrir quem foi essa pessoa que furtou esses objetos. E no dia que a Ana recebe esses $80, quando ela já tá saindo da casa da senhora para poder encerrar o turno, ela vai até a geladeira, pega um pote de sorvete, coloca algumas bolas numa taça e coloca bastante daquele pozinho branco, que é o pozinho mortal. Essa senhora, então, acaba consumindo esse sorvete juntamente com o veneno, né, que é oferecido a ela, e infelizmente ela vem a óbito por causa de alguns objetos furtados e também por causa de $80. Então aí você percebe uma progressão criminosa gigantesca, porque ela sai ali de um cenário em que ela tinha grandes quantias, que ela visava a herança, que ela visava 15, 20 mil dólares para tirar a vida de uma pessoa por valores irrisórios. É claro que aqui a gente não está falando que seja justificável, né, o fato dela tirar a vida de qualquer pessoa, seja lá quem for, por conta de quantias maiores. Mas aqui você percebe realmente uma banalização no comportamento dela, ou seja, se ela estiver levando alguma vantagem, seja lá qual for, para ela é o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Bom, a máquina mortífera Ana não parava. Ela também estava se relacionando nessa época com um senhor chamado Wagner, daquele mesmo modus operandi de sempre. Ela encontrava um homem mais velho que tivesse uma quantidade suficiente na visão dela de dinheiro e acabava se aproximando, enfim, se tornava amante, né, do homem, uma vez que ela nunca se separou. Então esses homens sempre eram seus amantes e depois disso começava a pedir dinheiro.
Não foi diferente dessa vez, só que ela acabou furtando a caderneta de poupança do Wagner. Naquela época, não sei muito bem como que funcionava isso, mas me parece que se você tivesse a caderneta, você conseguia sacar todo o dinheiro. Você não precisava de senha e mesmo que você não fosse o titular da conta, só com a caderneta você acabava conseguindo retirar a grana. E o Wagner percebe que a caderneta dele sumiu, ele fica bem desconfiado, fica um clima horrível entre os dois, e a Ana começa então a carregar cada vez mais o pozinho branco, né, o pozinho fúnebre ali, na comida que ela faz para o Wagner diariamente. Infelizmente, pouco tempo depois que eles começam as primeiras discussões do casal por conta dessa caderneta que sumiu, o Wagner acaba então perdendo a vida, né? Ele vai para o hospital, fica internado alguns dias, parece até que ele vai melhorar, só que ele também vem a óbito por conta da quantidade de veneno que a Ana acaba colocando nas refeições dele. Depois que o Wagner veio a óbito, a Ana foi até a polícia, dizendo que ela cuidava dele, que eles tinham um relacionamento, e foi falar para a polícia também, pedindo para que eles fizessem uma busca na casa do Wagner, para ver se de repente ele não poderia ter deixado algum documento, algum testamento. E assim aconteceu. Na verdade, ela já tinha falsificado o testamento e tinha colocado ali numa das gavetas da casa do Wagner. A polícia encontrou o documento que dizia que depois que todas as dívidas dele fossem pagas, o restante deveria ser entregue à Ana. E assim, aquela história, ninguém achou estranho que eles se conheciam há tão pouco tempo e ele já estivesse deixando a herança para uma menina tão jovem que não tinha nenhum parentesco direto com ele. A polícia simplesmente achou que era normal e novamente ela recebeu a herança e partiu para sua próxima vítima. Poucas semanas depois do falecimento do Wagner, ou melhor, do seu assassinato, a Ana conhece quem seria a sua penúltima vítima. Era um homem de 67 anos chamado George Gisselma. Só que o George, ele não era muito mão aberta. Na verdade, ele já tinha aparentemente ficado meio desconfortável com a maneira como a Ana tinha se aproximado dele, forçando intimidade. Ele tinha grana sim, mas ele era muito mão fechada. Então a Ana força um relacionamento entre eles, que acaba acontecendo, e ela, para variar, começa a pedir dinheiro para o George. E dessa vez o George Gisselma, porque ela também já tinha conhecido um outro George, que foi quase a sua vítima, mas que o carinha do banco abriu os olhos dele. Então esse George Gisselma, ele não é muito mal aberta, né? Ele parece ali que não vai cair muito nos encantos, naquela conversinha mole dela. Então, o dinheiro que ela consegue dele são só $100. Depois, ele sempre dava alguma desculpa, não sei se talvez ele estivesse testando para ver se ela realmente tinha interesse em ficar com ele ou se ela só queria a grana. Acontece que a Ana já estava bem de saco cheio de aturar ele. E pouco tempo depois que ela percebeu que daquele mato não ia sair mais grana, ela colocou uma dose cavalar na janta dele e infelizmente esse homem veio a falecer da pior maneira possível. Bom, então em 1937 a Ana conhece o Johan, que seria a sua última vítima. Ele era um homem de 67 anos, era viúvo, tinha ali as suas posses, tinha uma graninha guardada e também tinha uma loja de sapatos. Então a Ana, para variar, se aproxima dele com aquela historinha, né, o lenga-lenga de sempre. E em poucas semanas eles estão namorando e já cogitando casarem-se. A Ana fala que tem interesse sim, que gosta muito dele, que quer casar com ele, mas que antes deles formalizarem esse compromisso, ela gostaria de que ele conhecesse o filho dela, Oscar, e que eles pudessem passar alguns instantes juntos para Ana ver como seria a reação do filho dela e também do George. Ele não se opõe em momento algum, ele fala que certamente ele está total à disposição para que eles possam fazer esse encontro. Então a Ana oferece para que eles passem um fim de semana numa espécie de aras que ela teria. Obviamente ela não tinha aras nenhum e isso fazia parte lá das loucuras dela, dos planos maléficos dela. Então eles marcam esse fim de semana em família e na sexta-feira que antecede esse fim de semana, ela faz uma janta e coloca uma grande quantidade daquele pozinho mortal
na janta dele. Passa muito mal à noite, mas quando é de manhã, apesar dele estar bastante debilitado, até um pouco desidratado, ele fala que não tem problema, que ele tá só com uma virose e que eles vão viajar mesmo assim. E assim é feito. Então ele viaja com a Ana e com o Oscar, né? Tem um momento ali que era para ser de descontração, que é o deslocamento até esse Aras, acaba virando um inferno porque ele tá passando muito mal. Então, antes deles chegarem nesse Aras, que na verdade eles nunca chegariam, como ele tá passando muito mal, a Ana sugere que eles parem no hotel, num dos primeiros hotéis ali que ficam na beira de estrada da cidade, e que eles descansem um tempo lá para que ele possa restabelecer a saúde dele. Ele, obviamente, concorda, né? O homem já estava só o pó da rabiola, concorda, chega no hotel, já vai correndo pro banheiro e fica lá descansando. A Ana fala que vai sair um pouco com o Oscar, mas que volta mais tarde. O que não acontece. A Ana fica pelo menos 3 dias longe do Johan, enquanto ele tá lá, à beira da morte. Ela vai para um hotel luxuoso e fica curtindo a vida lá com o Oscar. Ela curte o fim de semana, enquanto o Johan tá lá, faltando colocar os bofs para fora. 3 dias depois, ela volta então a esse hotel, encontra o Johan numa situação deplorável. Na realidade, acredita até que ela já achava que ele estava morto, mas ele ainda estava vivo quando ela chega lá no hotel. Ele fica possesso, fala para ela que ela abandonou ele, passando mal, que até então parece que ele não tinha comido nada ao longo desses 3 dias. Ele realmente estava muito debilitado, magro, estava horrível. E a situação dele estava tão ruim que nem as camareiras queriam mais entrar no quarto para fazer a limpeza do local, porque o cheiro estava ficando insuportável. A Ana dá um migué ali nele, né? Fala pra ele que teve um problema sério com o Oscar, que o Oscar parece que também tinha pegado a mesma virose que ele, estava passando muito mal, que só agora ele tinha melhorado, mas que ela tava lá para cuidar dele e que agora daria tudo certo. Então ele fica momentaneamente ali mais calmo, embora ainda estivesse passando muito mal, e ela pega alguns dados que é na carteira dele, ali nos pertences dele, e liga para o banco lá da cidade onde eles moravam e fala para o gerente do banco que ela precisa de uma retirada grande, de uma quantia exorbitante, porque ela e o namorado estão passando alguns dias na cidade, lá onde supostamente ficaria o Aras, e que ele está passando mal e ele vai ter uns custos muito altos, muito alto com despesas médicas. E como ele está passando muito mal há alguns dias, ele vai precisar de dinheiro porque vai ao médico e vai ter provavelmente despesas muito altas com esse tratamento. Então ela fica aguardando, fica fazendo uma hora ali, fingindo que está cuidando dele, parece até que vai até a farmácia, compra um remedinho, pede para o pessoal do hotel fazer um chá. Só que cada vez, né, que vai passando, ele tende a piorar mais. Basicamente, qualquer coisa que ele comia estava passando direto pelo estômago. Então, o quarto, né, onde ele estava, não tinha mais como passar ali nos corredores sem sentir aquele odor e saber que tinha uma pessoa passando muito mal ali. Com isso, o gerente do estabelecimento vai até o quarto e conversa com a Ana, pede para que ela deixe o hotel e que ela leve ele até o hospital, porque ele não vai mais permitir que ele fique hospedado lá, e que se a Ana não levá-lo ao hospital, ele vai então chamar a polícia para que eles tomem as medidas necessárias. A contragosto, a Ana acaba fazendo isso, ela leva ele então para o hospital. Chegando lá, ela registra o Johan como indigente, ela fala que não sabe de quem se trata, e 2 dias depois dessa internação, ele vem a óbito. Depois que ele vem a óbito, a Ana volta a esse hotel onde eles ficaram hospedados alguns dias, o Felipe passando mal e ela que ficou um dia lá para meio que tentar apaziguar a situação, fingindo que se importava. E aí ela faz uma coisa que é o que vai levar à sua ruína, né? Afinal de contas, ela se achava invencível, ela se achava a esperta, mas felizmente ela mesma foi traída pelo excesso de ganância. Então ela vai até o hotel para recolher os seus pertences e também do Oscar, e tem uma porta que ela passa na frente de um quarto e essa porta está entreaberta.
e ela consegue enxergar que tem umas joias que estão colocadas em cima da estante. Ela entra nesse quarto, subtrai essas joias, furta essas joias, e quando ela está saindo do quarto, ela encontra a dona do hotel, que era também a dona das joias. Ela inventa uma desculpa ali falando que acabou se atrapalhando e entrou no quarto errado, sai rapidamente, ela já tinha guardado as joias num local que não fosse visível, só que ela esqueceu que ela forneceu todos os dados dela, inclusive de residência, para poder fazer o check-in no hotel. Então, ela consegue sair do estabelecimento, ela não é abordada, só que dias depois a polícia bate na porta dela e ela é então presa por furto. Enquanto a Ana estava sendo presa pelo furto das joias, também existia uma investigação em andamento, porque em relação ao assassinato do Jacob Wagner, um amigo muito próximo da vítima foi até a polícia e disse que uma mulher muito estranha, com um comportamento extremamente protetor em relação ao Wagner, a ponto de não deixar ele conversar muito com outras pessoas, de pedir para que ele evite sair de casa, tinha se relacionado com ele antes da morte. Então essa mulher aparece, passa algumas semanas com o Wagner e coincidentemente ele vem a óbito e esses valores todos tinham ficado para ela. Então, por conta disso, a polícia inicia essa investigação e realmente descobre-se que havia uma grande quantidade de uma substância extremamente tóxica no corpo dele quando ele veio a falecer. E cruzando ali os dados, a polícia também percebe que justamente a Ana, que estava presa por furto, tinha sido então essa acompanhante que conheceu o Wagner pouco tempo antes dele morrer. Então, cruzando as evidências, fazendo uma investigação mais direcionada para ver se ela poderia ser responsável pela morte do Jacob Wagner, a polícia percebe que sim, que faz sentido tratá-la como suspeita e ela então acaba sendo também acusada, além dos furtos das joias do hotel, da morte do Jacob Wagner. Bom, com a repercussão do caso, rapidamente a Ana se torna uma espécie de subcelebridade local. Ela começa a ganhar uma legião de fãs, não sei se pela maneira como a mídia conduziu o caso, se pelo rosto angelical que eles diziam que ela tinha. Eu sinceramente não acho que ela tinha esse rosto angelical. Não sei se talvez seja um olhar viciado meu pelo fato de já saber todos os crimes que ela cometeu. A questão é que ela realmente começa a aparecer muito no noticiário e no dia do julgamento várias mulheres vão até o tribunal para dar apoio a ela e dizer que o que está sendo feito é uma injustiça, que ela é uma mãe de família, ela é uma boa mulher, uma mulher cristã, e que certamente não foi ela que cometeu esses crimes, que ela precisa ser inocentada para que ela possa voltar para o marido dela, Philip, que inclusive ela tinha também tentado envenenar, e para o filho dela, Oscar, que na verdade ela nem viu a criança crescer, porque basicamente quem cuidou, quem educou foi o Philip. Bom, todas as mortes que aconteceram de homens em determinada faixa etária e de maneira suspeita passaram então a ser investigadas. Os corpos foram exumados e tanto a morte do Palmer, do Giselma e também do George acabaram por ser colocadas nas costas da Ana, porque todos eles morreram de maneira muito similar, eram homens que não tinham, pelo menos aparentemente, uma doença pré-existente, e as pessoas atestaram que a Ana tinha sim tido contato com eles pouquíssimo tempo antes deles falecerem, inclusive que ela tinha chegado a manter um relacionamento estável com esses homens, que tinham avisado ali aos amigos, às pessoas próximas, que estariam prestes a se casar com a moça. E depois de fazer essas averiguações, exumar os corpos e ver que a mesma substância constava presente ali no organismo de todos eles, ainda existiu uma outra prova cabal de que realmente a Ana poderia então ser a responsável por tirar a vida de todos eles.
Uma das bolsas que ela usava com bastante frequência foi examinada e dentro dela foi encontrada uma grande quantidade do pozinho branco, que, como vocês já sabem, era o que ela usava de maneira indiscriminada para tirar a vida de todo mundo que atravessava o caminho dela. Bom, a última testemunha de acusação contra a Ana foi aquela quase vítima fatal dela, que foi o George Reis, aquele que expulsou ela de casa, não sei se vocês lembram. O George entrou dentro da sala de acusação, muito deteriorado, em cadeira de rodas, e disse que a Ana tinha acabado com a saúde dele. Ele afirmou que ela era uma mulher muito manipuladora, que só queria saber de dinheiro e que desde que eles tinham começado a se relacionar, ele sempre tinha passado mal, só que ele nunca tinha percebido que aquilo poderia ser, na verdade, por conta de algo que ela colocasse na comida dele. Então, isso realmente foi um golpe no estômago. A Ana não esperava que o George fosse aparecer no tribunal e não restou muita coisa. A defesa da Ana disse que, na verdade, eles estavam tentando defender uma mulher indefensável. Após 4 semanas exaustivas de julgamento, finalmente, em novembro de 1937, Anna Mary Hamm, acusada de 5 assassinatos, foi condenada à prisão capital com execução na cadeira elétrica. Um ano depois, em dezembro de 1938, ela foi executada. Esse foi o Temos um Caso de hoje, com esse caso da exterminadora de amantes. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Eu agradeço a sua companhia, um beijo e até o próximo caso.